Porque essa CPI, você vê que é uma CPI que está esvaziada. Por que está acontecendo isso? E, ao mesmo tempo, presidente e meu amigo, o senador Eduardo Girão, para tranquilizar Vossa Excelência com relação ao andamento da CPI. Vossa Excelência reiteradamente diz uma CPI esvaziada. Essa é uma CPI com uma característica diferente de outras. Essa é uma CPI que busca respostas para construir alguma coisa. Não nos interessa aqui o efeito midiático. E não faremos aqui situações que beiram abuso de autoridade e o ridículo sem nenhum tipo de resultado efetivo. Eu não vou chamar ninguém aqui como testemunha para prender depois alegando que é um falso testemunha quando são investigados, por exemplo. A gente já aprovamos aqui a convocação do deputado estadual do Rio de Janeiro, o TH Joias, que é um faccionado do Comando Vermelho. Ele foi convocado para vir para cá. Ele vem na condição de investigado. Se ele se omitir, se ele calar, por mais que a gente queira, ele não pode prender esse cidadão. Isso só serve para tirar uma foto e render uma manchete num jornal de baixa qualidade. Mas não resolve. Por outro lado, quando a gente busca informações consistentes que nos mostrem onde está acontecendo, de que forma está acontecendo essa infiltração do crime organizado no poder público, aí sim nós estamos dando passos para chegar a algum resultado. Então, tranquilizo Vossa Excelência e já peço, presidente, que antes do encerramento dessa reunião, o senhor me permita uma sugestão brevíssima de dois requerimentos extra-pauta. Ao final, a equipe está preparando, ao final a gente, se o senhor me permitir, a abertura da hipótese, eu acho que são bastante relevantes para o momento. Ministro Lewandowski, eu gostaria que, nesse início de diálogo nosso, primeiro, agradecer pela sua presença, evidentemente, pela interação, que o senhor pudesse nos situar em que status se dá, nesse momento, a integração entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Defesa e as nossas Forças Armadas, no tocante à integração para as ações em fronteiras. Em que status nós estamos, quais são os obstáculos para que isso funcione melhor, porque claramente não funciona. Acho que esse diagnóstico tem que ser muito claro. As nossas fronteiras são imensas, são porosas, então seria muito relevante entender quais são os eventuais gargalos para que a gente possa aqui, Congresso, encaminhar soluções. Senador, muito obrigado por essa questão, uma questão relevante. Eu sei que há um anseio por parte de certos setores da sociedade, inclusive por parte desse parlamento, absolutamente legítima, no sentido de que as forças armadas se integrem no combate à criminalidade. Eu tenho um grande respeito pelas Forças Armadas, eu mesmo sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, e penso que as Forças Armadas têm a sua missão constitucional muito bem caracterizada na sua Carta Magna, de 1988, e as Forças de Segurança também o têm, a sua missão caracterizada, sobretudo a partir da leitura do artigo 144 da nossa Lei Maior. Então, o que nós sabemos hoje, do ponto de vista constitucional, é que as Forças Armadas têm, sim, poder de polícia nas fronteiras, o Exército, no mar territorial, a Marinha, e no espaço aéreo, a Aeronáutica. Portanto, eles têm um papel relevante, eles atuam nas fronteiras brasileiras em conjunto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com as FICOS, que inclusive incluem forças municipais, as guardas municipais, de maneira que elas atuam de forma bastante integrada, coordenada, quando possível, no policiamento das nossas fronteiras, do espaço aéreo, do mar territorial. Atuam também nas GLOs, nas operações de garantia da lei e da ordem, em que a ordem ordinária é substituída por uma ordem extraordinária, então as Forças Armadas intervêm pontualmente, como nós tivemos recentemente as operações GLO nos portos e aeroportos, com sucesso relativo, do ponto de vista de sua efetividade. Digo relativo porque quando se instala uma GLO num determinado porto ou aeroporto, o crime organizado que faz? Ele não vai persistir em utilizar aquela via de ingresso ou de saída do país, ele vai para outro porto, outro aeroporto, de maneira que é isto, senador, nós temos missões constitucionais bem claras das Forças de Segurança e das Forças Armadas que não se confundem. As Forças Armadas podem ser utilizadas também, excepcionalmente, em outras circunstâncias onde há uma atuação mais incisiva do
por parte do governo central, do governo da União, como no caso da intervenção federal, do Estado de Defesa. Então, são gradações diferentes que autorizam, em caráter excepcional, dentro do quadro da institucionalidade normal, a atuação das Forças Armadas. Mas quero dizer que nós temos, evidentemente, falta de efetivos. Nós temos tão somente 13 mil homens na Polícia Federal, aproximadamente o mesmo número de integrantes na Polícia Rodoviária Federal. Para cuidar de um país continental como este, quer dizer, só a fronteira do Brasil com a Bolívia é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Os Estados Unidos, que possui as maiores forças armadas do mundo, reconhecidamente, tem dificuldades para segurar os migrantes ilegais naquela vasta fronteira. Imaginem, as senhoras e os senhores, nós, brasileiros, com esse efetivo pequeno que nós temos, essas florestas que recobrem as nossas fronteiras, esses rios caudalosos, como eu disse, nós estamos fazendo o possível, mas sem uma integração federativa com todas as forças, não é possível. Então, para responder, senhor excelentíssimo senador Alessandro Vieira, eu penso que as Forças Armadas têm uma missão constitucional, as Forças de Segurança têm outra missão constitucional que não devem ser confundidas. Cada uma dessas forças atua no momento apropriado, constitucionalmente autorizado. Obrigado, ministro. Assim, do seu ponto de vista formal, técnico, legislativa, todos nós estamos na mesma página, né? Eu pergunto mais sobre o viés operacional, de gestão, né? Considerando Vossa Excelência como o responsável no governo federal pela segurança pública, na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública. Quais são os pontos pendentes? Precisamos de uma alteração constitucional? Precisamos de uma alteração legislativa? Qual é o quantitativo ideal desenhado? O que falta em termos de investimento? Para que a gente possa, em conjunto, dar esses passos urgentes e necessários. Porque, com todo respeito à realidade fática de que existe um grande esforço estatal brasileiro, as nossas fronteiras são porosas, são imensas, mas esse volume de drogas e de armas, ele não entra na sacola de alguém pelas costas caminhando pela floresta. A gente está falando de toneladas. Toneladas exigem infraestrutura, logística para deslocamento e que segue esse deslocamento por rotas que já são conhecidas pelas polícias brasileiras. Então, evidentemente, falta alguma coisa em termos de investimento, de integração, e esse é o ponto que questiona Vossa Excelência. O que nós precisamos? Então, se nós temos hoje 13 mil homens na Polícia Federal, o governo federal está capacitando mais 2 mil, o quadro total previsto em lei é de cerca de 15 mil homens. Precisamos de quantos mil homens? 30 mil homens? 45 mil homens? Para que a gente possa dar passos mais efetivos para uma solução que o brasileiro espera. Pois não. Eu agradeço a pergunta, senador Alessandro Vieira, como sempre, com o pé na realidade. O senhor foi um operador do direito, um operador das Forças de Segurança Pública. Vossa Excelência resumiu tudo na sua pergunta. A resposta para esta questão me perdoem o modo mais incisivo de colocar, é dinheiro, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Sem dinheiro não se faz segurança pública. Vossas Excelências sabem disso, inclusive uma das propostas do governo foi constitucionalizar o Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo de Políticas Penitenciárias, constitucionalizar para que essas verbas sejam perenes, não sejam contingenciáveis e que possam irrigar todo o sistema, não apenas as forças federais, mas também as forças locais. Então, senador, relator, quero dizer a Vossa Excelência, vejam qual é a verba que nós temos para esse nosso fundo. Em 2022, tínhamos 2,003 bilhões no Fundo Nacional de Segurança Pública. É um fundo que irriga não só as forças federais, mas também as forças estaduais e também até municipais. Em 2025, tivemos, sim, um ligeiro aumento de 2 bilhões e 000 alguma coisa, para 2 bilhões e 439 bilhões. O aumento de meio bilhão, isso não é nada. O fundo penitenciário, que cuida
das 5 penitenciárias de alta segurança nacionais, nós temos 1.400 estabelecimentos prisionais diversos nos estados, 700 mil presos, 702 mil presos, é a terceira população prisional mais elevada no mundo, depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, hoje Rússia. Esse fundo tem hoje, em 2025, 897,2 milhões de reais. Não é nada. E o governo, enfim, as autoridades fazendárias houveram por bem nos contingenciar 100 milhões no fundo penitenciário e 400 e poucos milhões no fundo de segurança pública, ou seja, quase $500 milhão de contingenciamento. Estamos de mãos amarradas, senador. Estamos de mãos absolutamente amarradas. Outro dia, numa discussão ministerial no governo, mostrando esses dados pífios do ponto de vista de investimento na segurança, mas é algo que não é desse governo, vem de muito tempo atrás, porque segurança sempre foi um tabu, ninguém quer investir em segurança, não dá votos, lamentavelmente, não dá prestígio, segurança, sobretudo em presídio, mas só aí um ministro foi ex-governador da Bahia, falou, como assim? Só a Bahia tem 8 bilhões destinados à segurança. Como é que o Brasil tem no seu fundo nacional 2 bilhões e 400 e pouco, tendo sido contingenciados 400? Então, sem uma verba perene e substantiva para a segurança pública, não é possível enfrentar o crime organizado, que está organizado, o Estado não está organizado, lamentavelmente.